E aí, galerinha da Central do Enem, professor Léo na área mais uma vez, dando continuidade à nossa temporada 1, a playlist sobre cultura. Nesse vídeo nós trataremos sobre dois dos conceitos mais importantes dentro da sua competência 1 da matriz de referência das ciências humanas e sociais aplicadas, que são os conceitos de etnocentrismo e alteridade. E para começar falando sobre etnocentrismo, vamos fazer uma análise rapidinha aqui dessa charge. Tá? Temos um colonizador europeu ao lado de um padre, analisando um hábito, um costume, uma prática cultural de grupos indígenas, né? Os primeiros habitantes aí do nosso continente americano. E aí atribuindo a eles, né, chamando de bárbaros. Poxa, toma banho todo dia, são uns bárbaros. Esse estranhamento, essa incompreensão acerca das práticas culturais do outro, que inclusive foi o tema de uma questão do Enem 2015 que nós veremos ao final desse vídeo. Onde isso se encontra dentro da sua matriz de referência, dentro da competência diária 1, aquela que nos diz que você tem de compreender os elementos culturais que constituem as identidades, comparando os pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura, a habilidade 4 mais especificamente. E muitas vezes essa análise, essa diferença entre os pontos de vista geram estranhamento, geram incompreensão e menosprezo ao conjunto de práticas culturais do outro, que é o conceito clássico da antropologia conhecido como etnocentrismo. Esse conceito foi criado em 1906 por um sociólogo norte-americano do período chamado William Graham Sumner, e ele criou esse conceito dentro de um livro chamado Folkways. Inclusive, nesse livro, ele identificou o etnocentrismo como uma das origens do imperialismo ali, né, do final do século XIX, que também é um elemento muito cobrado dentro dos vestibulares e da prova do Enem. Então, nós temos aí que, de acordo com esse princípio, o etnocentrismo é um conceito que se define como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo. Portanto, colocando o seu grupo étnico ou cultura num plano mais importante que as outras culturas e sociedades. Ou seja, supervalorizar o seu plano étnico-cultural, desvalorizando o grupo étnico-cultural do outro. Tá? E a gente tem aí ao longo do processo sócio-histórico vários exemplos de etnocentrismo. Você pega, por exemplo, na Antiguidade Clássica, a posição dos gregos e romanos frente aos outros, aos de fora, que eram tidos por eles como bárbaros, por exemplo. Você pega ali na Idade Moderna, o processo de colonização da América, iniciado pelos portugueses e espanhóis. Esse estranhamento com relação às civilizações, aos grupos culturais que já habitavam, já existiam aqui no continente americano. Você pega ali no século XX, início do século XX, por exemplo, o nazismo e a sua visão extremamente etnocêntrica com relação a outros grupos, principalmente os judeus. Então, o etnocentrismo nessas questões sempre aparece nas provas de vestibular. E o outro conceito é o conceito de alteridade, que seria o contrário aí do etnocentrismo. A alteridade, que inclusive apareceu na prova do Enem 2019, é o reconhecimento de que existem pessoas e culturas singulares e subjetivas que pensam, agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras. O reconhecimento da alteridade é o primeiro passo para a formação de uma sociedade justa, equilibrada, democrática e tolerante. Tá? Então, a alteridade é um conceito muito importante
E a antropologia trabalha também a alteridade com a denominação de relativismo cultural, tá? Que seria uma forma de encarar as outras culturas ou práticas culturais a partir do contexto onde elas acontecem. Ou seja, é muito complicado você julgar uma cultura ou julgar um determinado grupo de práticas culturais fora daquele contexto singular onde elas estão ocorrendo. Você querer julgar as práticas do outro a partir do seu próprio a partir do seu próprio filtro, do seu próprio conjunto de elementos culturais, porque assim você sempre vai estar menosprezando os elementos culturais dos outros. E eu trago para vocês aqui, título de exemplo, dentro da cultura pop nós temos os X-Men. A gente vai fazer até um vídeo à parte sobre os X-Men e o etnocentrismo. Mas quando Stanley e Jack Kirby, que eram os X-Men lá nos anos 60, num período de intensa efervescência, os movimentos sociais nos Estados Unidos, principalmente a luta do negro norte-americano por direitos civis, você pode perceber que em todas as histórias dos X-Men, o etnocentrismo sempre é o pano de fundo, é o olhar que os seres humanos lançam sobre os mutantes. Você enxerga o diferente como inferior, como feio, como deturpado, como sujo, como malvado, enfim. E essa HQ em especial, Deus Ama, o Homem Mata, que foi escrita pelo grande Chris Claremont e desenhada pelo Brent Eric Anderson, essa HQ trabalha esse etnocentrismo de uma forma muito marcante. E para a gente analisar aqui uma questão do Enem 2015, muito interessante, tratando sobre essa incompreensão dos europeus em relação aos valores socioculturais indígenas. Nós temos aí o texto do Pero de Magalhães de Gândavo. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras, convenha saber. Não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Lembrem-se sempre de estar analisando e resolvendo questões das provas dos exames anteriores do Enem. Muito obrigado pela atenção de coração. Continue sempre conosco na Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem. Até o próximo vídeo.